Olá, José Ricardo, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite também, Adriana Dantas, Andréia Dantas, Edivaldo Dantas, Wanda Dantas. Olá, Tuca, boa noite, seja bem-vinda. Claudete, boa noite também, seja muito bem-vinda. Olá, Lídia, boa noite também, Leopoldina. Elaine Oliveira, boa noite também, Maria das Dores. Ricardinho e Lúcia, boa noite. Olá, Célia, boa noite. E a iniciativa com certeza foi de todos nós, viu, Célia? Principalmente eu tenho certeza que partiu da própria espiritualidade. Na edição, boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, Selma. Boa noite, Vânia. Boa noite também, Cecília. Olá, Anitta e Clarindo, boa noite. Boa noite, Amanda Lavez. Um abraço para todos aí, Amanda. Para Elaine, Robson, por Estênio. Eveline, boa noite também para você, para Roberta, para Gabi e para o Vitor. Selma e Dinho, né, também, boa noite Lenice. Olá, Luísa Nalim, boa noite também, seu Luiz Alberto. Aninha e Adriano Borges, boa noite para vocês. Olá, Rosilene, Diego e Osmani, boa noite, sejam bem-vindos. Já aqui começando a nos prepararmos para a nossa prece inicial, né? Aí levamos o nosso pensamento a Jesus, nos preparando. Aproveitar aqui para dar uma boa noite para a dona Neuza também, que com certeza vai assistir daqui a pouco. E inclusive um dos médios que trabalhava lá na Casa Espírita junto com ela, né, o senhor José Pedro da Mata, desencarnou esta manhã. E as nossas orações para ele, com certeza, vai ser muito bem recebido pela própria espiritualidade, o São José Pedro. Que Jesus o abençoe e a todos os seus familiares. Jassanã, boa noite. Pois é, seu Luiz Alberto, tá assim, tá um pouquinho frio aqui, viu? Nós não estamos acostumados aí com esses 15, 16 graus, não. Mas a gente acostuma, se precisar. Boa noite, Filomena, seja bem-vinda. Espero que a nossa garotinha de ontem esteja um pouquinho melhor, Filomena. Fizemos as orações por ela. Boa noite também, Maria Souza, seja bem-vinda. Olá, Cris Queiroz, boa noite. Boa noite, Leda Lovato. Wagner Pimentel, boa noite. E as nossas orações e vibrações também a todos vocês aí da família Portugal Pimentel, né, Wagner? Como sempre. Olá, Elaine Lavez. E também tá frio, né, Filomena? Pois é. Vamos então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos. Edna Bueno, boa noite também. Que bom, Filomena, que bom então que ela, apesar de estar internada, está um pouquinho melhor, que bom. Olá, Salete, boa noite para você, para o Márcio e para o Gustavo, sejam também muito bem-vindos. Gente, que nós possamos então agora nesse instante levar os nossos pensamentos. Falamos aqui de algumas pessoas a quem gostaríamos de fazer as nossas orações. Também gostaria de cumprimentar aqui a minha irmã, a Vânia, que também participa conosco aqui, sempre quando pode, ao vivo, assiste depois, e que faz aniversário hoje também. Que a espiritualidade a abrace e lhe dê muitas forças e energias e vibrações para a sequência da sua existência. E a todos, a cada um daqueles que vocês quiserem direcionar as suas orações e vibrações, temos a certeza que a espiritualidade levará a todos eles este abraço fraternal, um pouquinho da energia, um pouquinho da vibração, um pouquinho do ectoplasma de cada um de nós que aqui estamos e que somos capazes de nos doarmos e, sobretudo, de orarmos uns pelos outros. O mundo precisa cada vez mais de partilha, ou que compartilhemos
a nossa fé, compartilhemos o nosso amor, as nossas energias e vibrações e principalmente, gente, nós que temos um pouquinho mais de consciência, já estamos num processo de despertar um pouco mais avançado, precisamos auxiliar aqueles que ainda não conseguiram chegar neste nível, neste patamar. Que Jesus e a espiritualidade, como sempre pedimos, os auxiliem e que este auxílio venha através dos nossos exemplos, através também de tudo aquilo que nós podemos doar a todos esses irmãos e companheiros. Sejamos, pois, os anjos de guarda daqueles que ainda vivem inconscientemente neste plano. E assim, dando sequência, recebendo a ajuda dos mais avançados e ajudando aqueles que ainda não despertaram, a humanidade vai, trilhando a sua estrada, trilhando o seu caminho, chegar ao objetivo traçado pelo próprio Criador. Que assim seja, muita paz a cada um de vocês, muita paz no lar de vocês, no trabalho de vocês, na vizinhança, na cidade, e que espalhemos a paz por esse Brasil e pelo mundo afora. Que assim seja. Ixi, ó, São Paulo, 13 graus, tá vendo, seu Luiz? Olá, Luísa, boa noite também para dona Leone. Obrigado, Lenice. Ricardo Cardoso, boa noite também, seja bem-vindo. Na Bahia já tá quente, tá vendo? O Brasilzão nosso, como é que é? Maria Eleusa, boa noite, que bom que tá aqui ao vivo. Olá, Cláudio Honor e Eliane, boa noite. Obrigado, Ricardo, pelas felicitações. Boa noite também, Natália. Ah, não, com certeza, Wagner. Precisamos nos cuidar, sim, todos nós. Muito bem lembrado, Elaine. Aqueles que vivem nas ruas, né, e que não têm, muitas das vezes sentem falta aí desse cobertor. Muito bem lembrado. Marinha, boa noite, seja bem-vinda. Maria das Graças, boa noite também. Olá, Sr. Antônio Pazotto. Ai, que bom, Sr. Antônio. Espero que tenha gostado, que tenha auxiliado. E qualquer dúvida, qualquer crítica, por favor, nos envie. Natália Silva, com certeza, eu fiquei sabendo que chegou a nevar sim aí em Santa Catarina, né? Mais ainda, muita proteção e calor humano para todos vocês aí, para que vocês se aqueçam realmente. Gente, vamos então darmos a sequência à nossa leitura e estudo. Hoje, quinta-feira, dia de nós retomarmos a sequência do livro dos Espíritos. Nós estávamos olhando, nós vimos, né, no nosso último encontro apenas e tão somente a questão 495 do livro dos Espíritos, que é aquela questão onde Kardec exatamente pergunta para a espiritualidade sobre este abandono, se seria possível um espírito protetor abandonar o seu protegido quando ele se mostra rebelde aos seus conselhos. E aí a gente viu, sobretudo aprofundando um pouco nesta resposta longa de Santo Agostinho e São Luís, e também nos comentários do próprio Kardec, como que as coisas funcionam, e em especial, quando se trata de espíritos guardiões, nós sabemos que eles são de uma ordem mais elevada, não há como nós simplesmente entendermos o abandono da forma como nós interpretamos aqui no nosso plano, mas que com certeza, a partir do momento que nós repelimos aqueles que nos são caros e principalmente que velam pela nossa existência, com certeza também nós estaremos abrindo um espaço para aqueles que não nos querem bem. E aí não vai se dizer de um abandono, é simplesmente uma falta de sintonia nossa para com estes seres. E como disseram nessa doutrina dos anjos guardiães, nós teremos a oportunidade de ouvi-los depois. Sim, ouvi-los e principalmente puxar a nossa orelha quando nós desperdiçarmos as oportunidades que eles sempre nos concedem. Pois é, Luísa, até nós comentamos aqueles dias que você ficou sem internet, né? Eu ainda comentei com o pessoal aqui, que você tinha mandado a mensagem, e falou, ó, a Luísa Nalim está querendo saber algumas questões, e aí depois espero que ela volte nos estudos anteriores, salvo engano, nós estamos no terceiro dia estudando essa doutrina dos anjos guardiães, tá?
Então, espero que depois você pegue esses outros anteriores e qualquer dúvida, qualquer questionamento, estamos aí à disposição. Boa noite, Iraci, Rosa, boa noite também, Marceleia, Guilherme e Luciano. Luísa também disse que lá em Curitiba também sempre foi frio e gelado, né? Bom, então vamos dar sequência. Na questão 496, gente, o que acontece? Continua o próprio codificador nesse mesmo direcionamento da questão 495. Ele quer saber se o espírito que abandona o protegido, então a gente já viu, não é que o espírito abandone o seu protegido, é o protegido que, de uma certa forma, corta relações com o protetor e não deixa os seus conselhos, as suas informações e a sua proteção chegar até ele. Mas Kardec quer saber se o espírito que abandona o seu protegido e que deixa de lhe fazer o bem, se ele poderia lhe fazer o mal, tá? Salvo engano, inclusive, esse foi um dos questionamentos que o Marcelo fez há uns 2 ou 3 programas atrás. E a gente já viu, nós já até respondemos que não há possibilidade. Por quê? Porque nós vimos que os anjos guardiões são espíritos que estão numa ordem elevada. Nós estamos naquela ordem inferior, na ordem mais baixa, que são dos espíritos inferiores. Os anjos de guarda têm que estar numa segunda ordem, que são dos espíritos bons. E falando que os espíritos são bons, é impossível eles nos fazerem mal. Então, totalmente fora de cogitação. Quando nós cortamos essas ligações e o vínculo com o espírito protetor, simplesmente nós não deixamos chegar até nós essas informações, esses conselhos e essa proteção. Não é que eles nos abandonam, mas eles vão continuar executando a tarefa deles a partir do momento que nós não os queremos por perto. E não existe a mínima, nenhuma possibilidade de ele, sendo um anjo protetor, um anjo de guarda, de ele mesmo nos fazer algum tipo de mal. Mas agora, a gente também não pode esquecer que a partir do momento que eles, ou melhor, nós os afastamos, eu prefiro usar essa expressão, nós quem os afastamos, a gente vai abrir espaço para aqueles que se sintonizam conosco. E pode chegar algum espírito, principalmente os pseudo-sábios, que vão chegar e dizer assim, eu sou o seu anjo da guarda, a partir de hoje eu que vou cuidar de você. E não são espíritos bons, não são espíritos que estão naquela categoria elevada. E aí pode acontecer sim, de alguma forma, eles nos prejudicarem, mas não são anjos guardiões, não são espíritos protetores, são aqueles espíritos que, por sintonia, nós convidamos para fazer parte da nossa vida, ok? Boa noite, Sueli, Paula, Marina também, boa noite, Zezé Bueno, seja muito bem-vinda. Olá, Gessé, boa noite também para você. Marquinhos Pereira, Rosângela Queiroz, Rosilda Martins, sejam todos muito bem-vindos. E aí, seguindo, na seguinte, 497, a pergunta entra, inclusive, na resposta que nós acabamos de apresentar. Porque Kardec quer saber se, a partir do momento que nós afastamos esses espíritos, eles vão nos deixar à mercê de outro espírito que queira nos fazer o mal? É exatamente isso. Se eu simplesmente cortei a relação, ou eu não deixo chegar até mim esses conselhos e a proteção, eu estou abrindo espaço para qualquer outro tipo de espírito que quiser se aproximar. E aí, gente, pode ter sim essa possibilidade dele se aproximar e se intitular, chamar de, eu sou o seu anjo de guarda, eu sou o seu espírito protetor. E nós muitas das vezes nos iludimos com aquilo e acabamos sendo vítimas de obsessões, né, Andréa Dantas? Acabamos sendo vítimas de obsessões ou de influências que, ao contrário do objetivo e da missão dos bons espíritos, vão nos conduzir para caminhos tortuosos, né? Com certeza, Wagner, eles se afastam por nossa decisão, por falta exatamente daquela sintonia e principalmente por nós não abrirmos o coração aos seus próprios conselhos. Mas o que você colocou é aquilo que a gente viu no último encontro. Basta nós chamarmos que eles vão voltar rapidamente. É claro que eu tenho que chamar com
convicção, com fé. Eu tenho que chamar e convidá-los realmente desejando do fundo do meu coração a sua presença. Porque às vezes nós simplesmente queremos disfarçar a vontade e o desejo de ouvi-los. Mas a gente em momento algum se prepara para realmente colocar em prática os seus conselhos. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito especial com isso. Mas tem várias perguntas aqui que eles vão respondendo melhor esses questionamentos. Seguindo, porque são várias perguntas, então por isso que eu estou muito preso a essas perguntas e respostas. Kardec quer saber o seguinte: se por não poder lutar contra os maus, que um espírito protetor deixa o seu protegido se desviar do caminho. Vocês imaginem, aí eu até, fazendo aqui boa noite, Helena Coelho, uma pequena brincadeira na preparação, a gente tem muito na nossa mente, aquela questão dos desenhos animados. Eu lembro muito quando eu assistia os desenhos do Walt Disney, por exemplo, do Mickey, Donald, Pateta, tinha aquele anjo bom e um anjo mau, e os dois ficavam brigando um com o outro. Gente, nós temos que eliminar, até mesmo porque na doutrina dos anjos guardiões, em momento algum, Santo Agostinho e São Luís falaram dessa possibilidade. Então, Kardec quer saber se exatamente por não querer brigar com o outro, ele se afasta. Não, vamos tirar, eliminar. Não existe um anjo bom e um anjo mau querendo. Não, absolutamente. O que destinou Deus para nós? Um anjo guardião para nos conduzir e nos guiar nessa estrada rumo à evolução. Pronto. Existe um anjo mau também que Deus designou para nos desviar do caminho? Não, em hipótese nenhuma. Não existe essa história de anjo mau que foi colocado também no nosso caminho. Essas pessoas, ou melhor, estes espíritos, boa noite, Glória Quirino, que porventura, ainda imperfeitos e ignorantes, se aproximam de nós e tentam nos desviar do caminho, muitas das vezes são aqueles obsessores. Obsessores, diga-se, aqueles espíritos que nós atraímos, que às vezes não tem nem tanto vínculo com eles, mas nós atraímos pelos nossos comportamentos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos, pelas nossas paixões. Ou nós atraímos exatamente por conta do próprio pretérito, onde nós os prejudicamos e hoje eles estão aí querendo cobrar alguma coisa. Ou que foram também designados por outros espíritos cobradores, na condição de justiceiros ou vingadores, para exatamente cobrar de nós algum comportamento, ou a retribuição ou a reparação por algum erro nosso do passado. Então, estes são os conhecidos como espíritos maus. Mas não tem nada a ver, ou não são aqueles seres que foram colocados na nossa vida para se contrapor aos anjos bons, ou melhor, ao anjo de guarda e ao espírito protetor. Então, esquecemos disso, tá? Aquela historinha do desenho animado de dois anjinhos brigando. E até mesmo porque espírito bom não vai brigar com ninguém, não vai disputar com ninguém. Até mesmo, gente, porque aquele espírito mau que está ali próximo a nós, ele também tem o seu anjo de guarda, ele também tem um espírito que está velando por ele. Só que ele ainda não despertou o suficiente e não conseguiu enxergar esse espírito bom, que cuida e que vela por ele. Tá? Então, não existe essa história de briga de um com o outro. Ok? Tá? Então, podemos ficar tranquilos. O que os espíritos protetores, que os anjos de guarda fazem é respeitar o nosso livre-arbítrio. Pronto. Eles simplesmente respeitam a nossa vontade. Quando a gente se enfraquece, a gente deixa o orgulho falar mais alto, a vaidade falar mais alto. E esses espíritos obsessores, ou esses influenciadores, sobretudo para o mal, como a gente aprendeu o significado de obsessão, eles simplesmente aproveitam a nossa falta de resistência e ficamos à mercê deles. Eu lembro, só para contar um caso aqui para ilustrar um pouquinho,
Vocês, ou muitos de vocês, devem ter ouvido o Divaldo contando sobre o início da sua trajetória mediúnica no campo da oratória. Ele fala que, numa oportunidade, ele foi falar pela primeira vez, e naquele momento apareceu um espírito, e o espírito foi ditando e falando tudo. É como se o espírito estivesse falando realmente por ele. E aí ele fez aquela palestra maravilhosa, as pessoas gostaram, aplaudiram. Opa, pronto, surgiu um orador espírita. E aí ele conta que ele foi convidado para proferir outra palestra. E aí, quando chegou lá nesse lugar, ele foi lá tranquilo, despreocupado, né? Como nós dissemos aqui, ele baixou a guarda. E ele sim, desceu por aquilo que ele tinha feito na primeira oportunidade. Aí chegou lá, na hora de começar a palestra, foi apresentado, né? E ele chega para poder falar. E cadê o espírito? Até salvo engano, né? Eu acho que é Humberto de Campos. E cadê o espírito? Cadê Humberto de Campos para poder... Não apareceu. Ele ficou sem fala, sem saber o que fazer, ficou ali totalmente desarmado, já estava praticamente, já ia sentar porque ele não sabia nem começar. Aí até que o espírito chegou e falou para ele: uai, você não é o bom? Você não ia fazer sozinho? Você não está todo envaidecido? E aí, o próprio Divaldo conta, né? Foi uma lição em tanto para ele, né? Marcelo, boa noite, seja bem-vindo. Uma lição em tanto. Então, só para a gente ver como que funciona essas questões e a própria vaidade, o que ela é capaz de fazer, ok? Kardec também quer saber se o espírito anjo de guarda ou espírito protetor, se ele está constantemente 24 horas ali por dia junto de nós. E se, porventura, existe alguma circunstância em que ele nos perde de vista, ele nos perde de vista, ou ele não se faça presente. Olha que pergunta de Kardec interessante. E eu digo interessante por quê? Porque quando nós vamos refletir em algumas questões, gente, nós refletimos com a nossa forma, sobretudo a nossa forma corporal. Ora, quando a gente pensa do anjo da guarda do nosso lado, nós pensamos materialmente o espírito ali do nosso lado. Não é o que a maioria pensa? Não seria mais ou menos aquilo que vocês pensam? Olha, eu tenho um anjo da guarda, opa, ele está aqui do meu lado. Se eu precisar, só eu olhar para o lado. Se eu tivesse evidência, eu iria enxergá-lo. Mas a gente sabe que não é assim. Aliás, não tem necessidade de ser dessa forma. Mas muitos de nós pensamos. Provavelmente o próprio Kardec pensou, porque a pergunta dele foi mais ou menos nesse sentido. Ele está ali constantemente do meu lado? Tem algum momento que, sem abandonar, ele sai, ele vai embora, ou ele perde de vista? Aí a gente sabe que não. Por quê? Porque, primeiro, não há necessidade dessa sua presença material. Material que eu digo é no seu corpo perispiritual, ali do nosso lado. Ele é capaz de nos proteger, como nós já falamos, a quilômetros de distância. Às vezes eles estão até em outro planeta. A sua proteção, os seus conselhos vão chegar até nós, sobretudo através do fluido cósmico universal. Não há necessidade dele ali estar materialmente do nosso lado. Agora, respondendo a Kardec, e talvez de uma forma um pouco mais direta, a espiritualidade vai dizer que existem circunstâncias que não é realmente necessário que ele ali esteja ou que ele se faça presente. Até mesmo porque a nossa liberdade é que irá nos conduzir. Nós vamos ver aqui em outros questionamentos, eles não interferem no nosso livre-arbítrio e nem poderiam. Eles são espíritos que vão nos proteger, eles são espíritos que vão nos aconselhar, mas em momento algum eles vão caminhar por nós. Quem tem que fazer a caminhada somos nós. Ok? Então,
Vamos tirar um pouquinho isso da nossa mente, que o Espírito está ali materialmente, materialmente eu que estou falando, colocando entre aspas, materialmente do nosso lado. Não, ele pode estar em outro ponto e a sua proteção e os seus conselhos vão chegar até nós, ok? Agora sim, tem pessoas que vão sentir, que vão perceber essa presença espiritual do seu anjo da guarda do seu lado. Boa noite, Olga Colasso, seja bem-vinda. Tem espíritos, tem seres que vão conseguir perceber porque tem uma sensibilidade mais aguçada. Vão perceber e, às vezes sim, o espírito está materialmente ali, mas às vezes vão sentir apenas e tão somente aquela sua energia. E é como se ele estivesse ali presente, né? É aquela questão vamos assim dizer, da aura, mas a aura é algo que está mais relacionado com nós encarnados, então por isso que eu não gosto de utilizar muito essa expressão, ok? Um outro questionamento de Kardec bem interessante na questão 500 do Livro dos Espíritos, olha, praticamente na metade, né, nós chegamos. Kardec pergunta se vai chegar num momento em que a gente não mais vai precisar de anjo de guarda. Vocês acham que vai chegar no momento que a gente não vai mais precisar? Ora, a espiritualidade foi categórica. É claro. Qual que é o objetivo do anjo da guarda que nós aprendemos? O objetivo é nos conduzir, nos aconselhar. Quando nós chegarmos naquele nível, naquele patamar, que a gente consegue caminhar com as nossas próprias pernas e nós não precisamos de ficar ouvindo conselhos, para quê? Deus vai designar um espírito para poder nos acompanhar e nos aconselhar durante a caminhada. Então, claro que vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais do anjo de guarda. Ah, mas uma coisa a espiritualidade diz para Kardec. Isso, porém, não vai acontecer aqui na Terra. Não. Por quê? Porque a Terra é exatamente um planeta onde nós necessitamos estar encarnados. E enquanto estamos encarnados, nós estaremos suscetíveis a erros. E estando suscetíveis a erros, nós vamos precisar de auxílio. Agora, quando nós já estivermos na condição de ministros de Deus, quem são os ministros de Deus? São os Cristos, que não falham nem na encarnação. Aí a gente não vai precisar mais de anjo de guarda. Gente, Jesus precisava de anjo de guarda? Não. Ele já estava nesse nível de ministro de Deus. Ou seja, ele não falharia nem na encarnação. Ele já tinha o domínio completo sobre a sua estrutura, sobre o corpo, e ele não recebia estas influências. Então, ele não precisava de anjo de guarda. Tá? Então, é que a espiritualidade fala para Kardec. Vocês vão chegar no momento? Sim, mas com certeza não será encarnados aqui no planeta Terra. A Elaine ainda pergunta, né, se a gente não deve imaginá-los como nosso escudo. Não imaginá-los como um escudo, Elaine, mas nós podemos muito bem imaginar e visualizar uma energia ou um fluido oriundo deles que nos protegem, fazendo às vezes de um escudo, não ele, o nosso anjo, como escudo, mas a sua energia nos envolvendo como escudo, é perfeitamente possível. Só que é lógico, essa energia eu é que tenho que atrair, eu é que de alguma forma tenho que ir alimentá-la, porque qualquer pensamento fora, eu já vou abrir uma brecha, eu já abro um espaço para que energias que eu não mais necessite adentre a este campo de proteção, tá? Então, eu não vou imaginá-los, eles como escudo, mas eu posso muito bem, essa energia deles, imaginá-los sim. Vai demorar um pouquinho, né, Eveline? Com certeza. O Wagner ainda coloca, né, essa questão do médium,
quando há decepção. E nós temos uma pergunta sobre isso, Wagner, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, sobre o que eles sentem, né? Porque o próprio Kardec também chega a fazer esse questionamento para a espiritualidade. Boa noite, Edith Souza, seja bem-vinda. Lana Oliveira também, boa noite, seja bem-vinda. Então vamos lá, seguindo. Depois, Kardec quer saber o seguinte: ora, nós estamos falando muito aqui de anjo guardião, de espírito protetor. Veja só a perspicácia e o quanto Kardec realmente, né, parece assim, Kardec captava todas as nossas perguntas, mesmo as perguntas do futuro, e colocou ali. Ele perguntou o seguinte: mas peraí, vocês estão falando tanto nessa ação oculta desses espíritos? Gente, mas por que essa manifestação deles não poderia ser ostensiva? Por que a gente não podia perceber e ver a ação dos anjos de guarda? Olha só que coisa realmente interessante, né? Aí eu já imagino, antes de ver a resposta da espiritualidade, né? Eu já imagino a minha resposta. Provavelmente, se fosse assim, nós iríamos nos orgulhar tanto do nosso anjo da guarda, que a gente ia querer mostrar para os outros o quanto ele é mais forte do que o anjo da guarda do outro. Eu estou fazendo uma brincadeirinha aqui, mas é mais ou menos isso. Nós iríamos aproveitar a força do nosso anjo guardião para poder falar para o outro: ó, tá vendo? O meu anjo é mais forte do que o seu. Até isso, não sei se vocês conseguem me entender e captar essa, aspas, brincadeira, mas eu acho que a gente faria isso. Nós disputaríamos o anjo de guarda. O meu é mais forte, o meu é mais bonito, o meu é mais inteligente. Será que nós faríamos isso? Por exemplo, nós fazemos isso com os nossos filhos. Aquela disputa, né? Nossa, meu filho é muito inteligente, o meu filho é isso, minha filha é aquilo, e ele só tirando. Talvez se fosse ostensiva essa ação, eu estou imaginando, eu lá, né? Se eu estivesse lá e respondesse para Kardec, eu ia falar assim: ah, não pode ir que vocês iam querer disputar. Com certeza vocês iam disputar qual anjo da guarda é melhor do que o do outro, né? Mas, tudo bem, vamos lá. O que a espiritualidade falou? A espiritualidade respondeu para Kardec da seguinte forma: falou, Kardec, nós não podemos esquecer que o objetivo dos espíritos, nós não podemos esquecer que o objetivo do anjo guardião é exatamente te aconselhar. Te aconselhar e principalmente te colocar ali no caminho, sobretudo naqueles momentos em que você se desviar. Boa noite, Leni Soares, seja bem-vinda. Então, este é o objetivo dele. E a gente sabe principalmente que se eles viessem e ostensivamente agissem, nós perderíamos a nossa liberdade. Porque nós faríamos as coisas porque ele determinou, porque ele mandou. Aí eu te pergunto: e o que nós aprendemos? Eu já comentei com vocês aqui, inclusive há poucos dias, lembrando o que o próprio Raul Teixeira falou, porque a gente tem aquela mania de achar que, por exemplo, pessoas que vivem em país de primeiro mundo são pessoas mais evoluídas. Não, gente, a cultura de um país de primeiro mundo é uma cultura diferente. E muitas das vezes aquela cultura, ela molda o espírito para aquele comportamento, mas isso não prova que ele já aprendeu e seja mais avançado e evoluído. Ele se moldou àquele comportamento. Tanto assim, é que a gente precisa depois tirá-lo daquela condição e colocá-lo numa cultura, por exemplo, mais liberal. Será que numa cultura mais liberal ele agiria com todo aquele zelo, com todo aquele bom senso e principalmente respeito às leis? Aí eu cito, lembrando, né, daquele companheiro que é atleta dos Estados Unidos, quando a Olimpíada foi no Brasil, ele veio para o Brasil e ele achou que aqui no Brasil poderia fazer de tudo e poderia fazer qualquer coisa. Isso não é tipo de pessoas, de espíritos evoluídos. Ah, não, mas lá no meu país eu não faço porque é rígido. Sim, é rígido. Então você está sendo moldado por determinados limites, mas você ainda não é evoluído. Então, o que aconteceria se o anjo da guarda agisse de forma ostensiva? Nós cumpriríamos exatamente aquilo que eles falavam e provavelmente nós não iríamos aprender nada.
fazer as coisas por obrigação, lógico que nos ajuda a partir do momento que a gente aprende e aquilo ali passa a ser algo automático. Agora, fazer as coisas porque nós somos obrigados, mas lá no fundo nós gostaríamos de fazer de forma diferente, com certeza isso não funciona. Tá? Então, só para a gente ver o que a espiritualidade responde para Kardec é isso. Existe sim, tá? A forma de atuação, mas uma forma de atuação que não pode em momento algum tolher a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Por isso a ação deles é dessa forma, oculta. E quanto mais ligados e vinculados a ele nós tivermos, melhor. Aquilo que a gente falou, a questão da felicidade, da liberdade e da própria responsabilidade. Só é feliz quem é livre, e só é livre quem está preparado para assumir responsabilidades. Gente, é uma frase muito verdadeira. E a gente só se prepara para assumir responsabilidades a partir do momento que nós já estamos totalmente livres daquelas nossas paixões. Tá? Aquelas paixões não mais nos aprisionam. Deixa eu ver o que a Aninha perguntou aqui. Você quer dizer, Aninha, desses seres ou desses espíritos que estão em mundos mais avançados, onde a cultura é mais rígida, tá? Se for isso, Aninha, que você está querendo saber, sim, a partir do momento que você vai cumprindo determinadas coisas, e o objetivo do cumprimento dessas regras é exatamente você aprender e você ir se moldando, sim, você aos poucos vai adquirindo, mas vai chegar um momento que você vai ter que colocar à prova o seu aprendizado. E este é o detalhe, você às vezes precisa ser tirado de um meio e ir para outro, exatamente para nesse outro meio você ser testado naquele aprendizado que você teve a oportunidade em outros momentos ou em outras existências. É igual a gente fala, pessoas que em contato com determinadas religiões, e aqui eu vou abrir um parênteses, por isso que muitos dizem que a religião escraviza. Ela escraviza porque a partir do momento que ela impõe determinadas coisas que você não faz por conta daquilo, por conta daquela regra, por aquilo ser pecado, perfeito, mas você tem que aprender que realmente aquilo vai trazer prejuízo se você sair dessa linha, se você sair desses limites. Então você tem que aprender. E se nós, mesmo sendo moldados e sendo conduzidos pelo nosso anjo da guarda, nós não aprendermos, ou seja, quando a gente for colocado num local mais livre e nós tivermos a chance de colocar em prática, nós não conseguimos, significa que nós não aprendemos. Que aquele sistema realmente não resolveu o nosso problema. Não nos ajudou a aprender e assimilar os conhecimentos necessários. Tá, com relação a essa questão do sexo, nós teremos a oportunidade de ver e discutir isso um pouco mais adiante, mas não tem absolutamente, como é que eu posso te dizer? Não é nenhum tipo, ou não há preocupação, sobretudo deles, em relação a isso. Por quê? Gente, espírito não possui sexo. O sexo é uma formação biológica inerente ao mundo corporal e ao planeta onde nós estamos vivendo. Tá? Então, não tem nenhum tipo de problema, tá? A gente percebe muito disso, por exemplo, quando você está doente, está internado num hospital.
Ali, gente, você percebe que não existem diferenças. Você vê às vezes a forma de tratamento de um, de outro, de homem, de mulher, é praticamente a mesma. Por quê? Porque some e desaparece um pouco essa questão do orgulho que geralmente nos atrapalha nesse processo de relacionamento com, sobretudo, pessoas de sexos diferentes. Nós talvez não estejamos totalmente preparados para essa relação. Por quê? Porque ainda somos muito influenciados pela matéria. E a gente vai percebendo aos poucos que, do ponto de vista espiritual, isso também não vai nos influenciar. Então, a gente precisa ir se libertando desta forma, tá? Sobretudo da forma corporal e que vai trazendo para nós essas pequenas diferenças ou divergências. Mas é o seguinte, nós passamos aqui até um pouquinho do nosso horário. No nosso próximo encontro eu volto e aí eu já vou entrando ou adentrando a esse questionamento seu para ver se ficou realmente muito claro, ficou mais claro, e a gente retoma dando sequência, porque são vários questionamentos de Kardec aqui e todos eles muito interessantes. Ok, Aninha? Muito obrigado a todos vocês mais uma vez pelo carinho, pela participação, pela partilha. Tenham uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.